Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Opa! 4h05, estamos no ar com mais uma edição do Arena CBN. Hoje, dia 11 de janeiro de 2024. Já a bola volta a rolar pelo principal campeonato estadual do Brasil. Porque não vem me falar que Copa São Paulo, o futebol legal, voltou com a Copa São Paulo. Que voltou o quê? Jogo ruim atrás de jogo ruim, pelo amor de Deus. Volta Paulistão, volta a Série A, volta a Série B. Boa tarde a todos. Hoje o nosso titular está ausente, por isso estamos aqui para levar até você muita informação através do Arena CBN. É claro que tem Copa São Paulo e Fábio Chaib vem todo trabalhado nos números, nas estatísticas, nos resultados e pede, por favor, deixa eu falar sobre a Copa São Paulo e a gente dá esse espaço. Mas não é o principal assunto do Arena, a gente vai falar muito sobre seleção brasileira. Dorival Júnior foi apresentado como treinador do Brasil e quem diria? O nosso menino, que outro dia estava aqui jogando bola nas ruas e avenidas de Valinhos, salvou o Guarani do rebaixamento, foi vice-campeão paulista com o Água Santa, tirou o Juventude da lama e colocou na Série A do Campeonato Brasileiro e agora é o técnico do São Paulo, Thiago Carpini. Que trajetória sensacional do Thiago Carpini. É claro que esse assunto está na pauta. Infelizmente tem uma notícia muito triste para o torcedor do Guarani. O Pegorari está fora do Campeonato Paulista, sofreu uma fratura na perna, vai precisar passar por cirurgia. E a Ponte está em busca de reforços. Tem mais um jogador na mira do departamento de futebol da Macaca. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Arena CBN a partir de agora, não é isso, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Que notícia triste essa do Pegorari, né? Um dos líderes do Guarani, uma das referências do Guarani na última Série B. Criou uma identificação com o torcedor e agora vai se recuperar. Que tenha paciência, né? Muita paciência. Não é fácil para o jogador de futebol uma lesão desta maneira. Eu vou contar uma historinha para você envolvendo o Carpini. Olha só que coisa, como o mundo do futebol ele é engraçado, né? Certa feita, Carpini, em 2015, era jogador do Guarani, já pensando na reta final de carreira e tal, mas Carpini sempre foi um bom papo, desde os tempos da Ponte, né? Um menino bem criado, boas resenhas, um cara sensacional. Eu trabalhava num outro prefixo e fiquei responsável de levar um convidado para o programa, às segundas-feiras à noite. E aí, cara, vai daqui, vai dali, Carpini, né? Carpa, me ajuda, cara, por favor. Aqui eu preciso de um convidado, tal, você está no Guarani, me ajuda, vai lá participar do programa, tal. Ele, pô, com certeza, já estou lá. De repente, Carpini vai. Só que eu, como anfitrião, tive um problema. Minha esposa estava grávida do meu pequeno Arthur. E ela teve um sangramento. Ela me ligou na hora. Vem embora pra casa que eu tô perdendo o filho. Vem embora pra casa. Eu falei, Carpini do céu, você me ajudou demais, mas eu vou ter que deixá-lo. Né? Você fica com as feras aí, porque eu vou deixar por motivo de força maior. E o tempo passou, Carpini sempre solícito com a gente, um cara de resenha, e hoje ele é o técnico do São Paulo Futebol Clube. E que ele tenha sorte, que ele tenha sucesso, aos 39 anos, uma responsabilidade gigante de comandar o tricolor na Copa Libertadores de América, e muito legal. Quando o Lupe fala, é o menino e tal, e quando a gente vê crescer e se depara com esta evolução na carreira, a gente fica muito satisfeito e boa sorte ao professor Carpa. Boa sorte ao professor Carpa, que foi muito bem com você nessa ocasião. Mas aí a culpa não foi do Carpa, né? Porque o Carpini no passado, viu, Chaib? Ele passado recente. Carlão fez a mesma ligação. Carpa! Me ajuda! Me ajuda!
Aí ele falou assim, não, vamos fazer por... Ele tava fora do Brasil, ele Tava viajou, na praia, foi pra um lugar da hora, não sei pra onde que foi. Maldivas. Ele tava com... acho que deve ter sido isso que ele falou, que tava 7 horas o fuso horário à frente. Não, vamos fazer por vídeo. Falei, beleza, né? Aí, vai que vai, não deu certo. Aí falei, não, na última semana do ano eu vou aí. Eu vou estar em Valinhos, eu vou aí. E aí entrou um amigo do Carlão na parada e complicou tudo. Não sabia nem o nome do Carpini, mas tudo bem. Força. Falar, Carpini, cuidado com a assessoria sua aí, hein? Tudo bem, Chaibi? Boa tarde, Lupe. Boa tarde, ouvintes CBN. Estamos aqui mais um dia. Boa. Agora estou aqui em loco, né? Isso. Pessoalmente, muito Fez bom. aula de inglês, né? Fiz aula de inglês. What's her name? My name is Fabio. I like very much the Arenas CBN program. Okay. You know, I love my friends here too. I try to speak very Portuguese too. To everybody. Ok, tudo bem, William Cabelo? Depois dessa aula de inglês. Não, é muito... Aqui, ó. Fascinante. Mas boa tarde, Lupe, boa tarde, Carlão, boa tarde, Fábio Chaibi, boa tarde, Léo Almeida, onde estiver. Não esquecemos de ti, Léo. Não tá fácil pra ninguém. É bola de um lado e bola de outro. Mas bom demais estar aqui no Arena. Hoje vamos repercutir um pouco de Copinha, falar de Carpini. Boa sorte ao Carpini também. Faço das palavras do Carlão as minhas. Eu acho que é legal você ver uma prata da casa, por exemplo, como no passado tivemos Cilinho, sim, que iniciou no fantástico time do Gazeta, o maior campeão amador da década de 60. No Palmeiras. Estevão, entre outros tantos. Eduardinho no Palmeiras. Mesmo Vadão, que teve passagens pelo São Paulo e pelo Corinthians, né? Nelsinho. Então, Nelsinho Bati. Gilson Kleina. Gilson, mas teve também seu momento brilhante no Palmeiras, podemos dizer assim. E que brilhante também é o sarcófago de hoje com imagens. Com imagens. Com imagens. Voltou. Com imagem. Hoje, voltamos, hein? Em grande fase. Este é o Arena, Serino. É isso. E para contar com a participação do ouvinte, através do 19991869070, torcedor do São Paulo, você gostou do Carpini? É um bom nome? É o nome ideal para substituir Dorival Júnior, que assumiu a seleção brasileira, inclusive hoje foi apresentado, declarações interessantes, bonitas do Dorival. Daqui a pouco a gente vai repercutir aqui no Arena. Então, essa é a enquete pro torcedor do São Paulo. Já pro torcedor em geral, você sabe o que é comemorado no dia 11 de janeiro, Fábio Chaibi? Eu sei que em 2020, no dia 11 de janeiro, as autoridades chinesas revelaram a primeira morte por Covid-19. Em 1886, sabe o que aconteceu? Não. O primeiro campeonato de forma oficial, o primeiro campeonato oficial de xadrez. Tem mais ou não? Não tem mais. Então eu te agradeço, viu? Pela 86, Sabe 1886. Você tá pedindo um vai dormir. Não, porque hoje é o Dia Internacional do Obrigado. Obrigado a você, obrigado, Carlão. Obrigado, Cabelo. Obrigado, Nilson Belisário. Obrigado, Daniel França. Obrigado a você, ouvinte CBN, que nos dá essa audiência maravilhosa. E hoje a enquete é: pra quem você quer dizer obrigado? Olha, que bonito e singelo. Bonito essa, né? Combina com as declarações de Dorival Júnior. Combina com as declarações de Dorival Júnior. Dia Internacional do Obrigado, hein? Pra quem você quer dizer obrigado? Mande mensagem: 991869070. Repito, 19991869070. Pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto. Se você mandar mensagem de áudio, a sua voz ela vai pro ar através dos 99.1 do seu rádio ou através da nossa plataforma digital, YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Dá uma olhada, meu Deus do céu. Vai chover. Muito cuidado, inclusive a gente pede atenção para você que está aí pelas ruas, avenidas de Campinas, da região metropolitana de Campinas. O tempo aqui no alto do São Gabriel, o tempo tá feio, viu? Tá muito feio. Se vocês tiverem informação aí sobre chuva, mande mensagem pra gente, que a gente repassa a informação pro nosso motorista que está sintonizado na CBN. Tem aí todo o cuidado pelas ruas e avenidas de Campinas e pelas estradas também. Daqui a pouco o Mário Quintino chega com as atualizações do trânsito. Tudo isso você também vai ficar por dentro aqui do Arena. É o seguinte, tem sarcófago, tem imagem, tem música. Tem música, tem. O jogo que o William Cabelo separou, que envolve a Ponte Preta, aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música.
Pandemia. Pandemia. O William Cabelo que separou esse grande sucesso pra gente, né, Cabelo? Que inspiração, hein? Ah, inspiração. Isso aí, essa é uma nova música que... É o trap, isso. É o hip hop, né? Hip hop trap. O sarcófago ele é caracterizado também por ser eclético. Eclético, exatamente. A gente agrada a todos, né? Aqui ninguém sai de mão a banana. Ninguém. É o seguinte, daqui a pouquinho o William Cabelo vem com o jogo e também com todas as informações do sarcófago. Dia 11 de janeiro, de interrogação, a Ponte Preta entrava em campo para enfrentar um adversário e que daqui a pouco você vai saber quem é esse adversário. Nilson Belizaro na técnica, Daniel França está no streaming, o Arena está no ar, não saia daí, a gente volta já. Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento Cartão de Todos. Acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros, 771. Realização RB2 Engenharia. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta. Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro, Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4h18, muito cuidado com a chuva, hein? A chuva vem chegando de forma forte, mas muito forte, para você que está sintonizado na CBN e está em algum outro ponto da cidade de Campinas ou das cidades aqui da região, mande mensagem para saber como é que está a situação das chuvas, porque aqui no alto do São Gabriel, ela ainda não chegou, mas quando chegar, vai ser pesada, hein? Pesada. Muito cuidado, gente, muito cuidado. 4h19, nós estamos com a enquete hoje. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado. Obrigado, Fábio Chaib. Obrigado, valeu. Obrigado, viu, Fábio Chaib? Você obrigado. É muito legal. Certo, Obrigado, Chaib. É o seguinte, nós queremos saber para quem você quer dizer obrigado. Por exemplo, temos áudios que o pessoal mandou
para quem eles querem agradecer. Solta! Fala, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas. Cambuí tá um toró, hein? E meu obrigado aí vai justamente pro Dorival, que trouxe a bendita Copa do Brasil pro meu tricolor. Aê! Gratidão imensa aí, muito boa sorte aí na seleção, que traga o Hexa. Difícil, mas que traga o Hexa. Boa aí, por exemplo, o seu ouvinte agradeceu o Dorival. Dorival que trouxe, né, a Copa do Brasil, conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez com o São Paulo, e o torcedor do Tricolor agradeceu aí o Dorival. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o final do telefone 7435, Edson Antunes. Boa tarde, olha a nuvem sobre Valinhos. Se liga, hein? É a mesma que tá aqui, São Gabriel. Que pertinho. Daqui a pouquinho essa água toda vai cair, muito cuidado. Quem mandou mensagem também aqui sobre a chuva, ó. Vamos pegar aqui, ó, o Geraldo Vicente. Está chovendo muito na área do Tapetão. Tapetão é ali no pra Paulínia, Barão né? Geraldo, Geraldo, né? Muito cuidado. Obrigado, viu, Geraldo, pela mensagem. Deixa eu pegar aqui. Muita chuva na Dom Pedro, em Valinhos. A Mauri. Tá chegando então, né? Já tá ali perto da Magalhães Teixeira, tá chegando daqui a pouco. Perto da sua residência. E eu esqueci de fechar a janela, hein? Que legal. A Vanessa hoje vai chegar pronta, com o discurso pronto. Eu posso falar meu obrigado? Pode. Pra quem você quer dizer obrigado, William? Eu gostaria de dizer meu obrigado a todos do Grupo EP e a todos, em especial da CBN, equipe técnica. E o pessoal da RH, né? Meus amigos aqui, de férias, né? Meus amigos aqui que me receberam tão bem, me deram a oportunidade de falar nesse importante, se não o maior microfone Canhão do Brasil. Muito obrigado. O prazer, o obrigado é todo nosso, né? O pessoal da RH, você lembrou, né? Não, com menção honrosa ao RH. No total foram 120, foram 34. 34 fora os ameaços, né? Fora. Pra quem você quer dizer obrigado, Fábio Scheibe? Eu gostaria de dizer obrigado. Deixa eu pensar aqui. Então pensa. Na parte do esporte, você disse? Pra quem você quer... Pensa. Carlão de Freitas. Uma grande alegria esportiva. Eu tenho muitos obrigados. Não precisa ser do esporte. O Cabelo, por exemplo, agradeceu a empresa, né? Por destinar em muitos dias de férias. Puxa saco. Mas uma alegria minha foi em 94, a hora que o Badio foi um choro gostoso, assim, sabe? De alívio, de fim de fila. O pênalti do Badio. Então, muito obrigado. Apesar de eu ser um admirador do Badio. Mas o pênalti que ele mandou pra fora foi muito obrigado. Eu fiquei muito contente também, pois eu achava até então que nunca viria a seleção campeã. Viu 2 vezes. Duas vezes, 94. Agora tá na seca. Ainda bem que... Pronto. Então eu vou dar parabéns para Luiz Felipe Scolari também. Aí vocês interpretam do jeito que vocês quiserem. Já sei. Então tá bom. Então. Pelo pentacampeonato do Brasil 2002, claro, né? Lógico. Ou pela Libertadores em 99. A segunda opção é que... Fala, Scheibe. Pelo pentacampeonato mundial. Pentacampeonato. Libertadores vem junto com um título importante pro futebol paulista, assim como o Brasileirão de 2018, importantíssimo para essa nação punjante que é o estado de São Paulo, então foi importante. Eu quero dizer todos. Obrigado a Charles Miller, que trouxe o futebol pro Brasil, né? O esporte, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje para falar sobre esporte maravilhoso, com exceção da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Charles Miller deve chorar quando ele vê a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que aliás tá tendo jogos importantes. O 15 bateu o Trindade por 2-0 agora há pouco. Eu tava espionando. Tá tendo uma zebraça, viu? Quem que é? O Vasco da Gama tá caindo fora da... Tá perdendo o Flamengo? Tá empatando 0-0 com o Flamengo de qual Guarulhos. É o meme pronto. Ninho do Urubu. Nesse É grupo... o estádio do Flamengo de Guarulhos. O apelido é Ninho do Urubu. Nesse que é grupo... Antônio Soares de Oliveira, estádio de Guarulhos. Nesse grupo, o Macapá é o primeiro colocado, tem 5 pontos. O Vasco também tá chegando a 5 pontos, mas o Flamengo de Guarulhos, no saldo de gols, tá passando, tá ficando na frente do Vasco. Macapá e Flamengo de Guarulhos classificando, o Vasco caindo fora. E só pra menção honrosa, é o Capivariano, que bateu o Rio Branco por 4-0 com 2 gols de Wrigley. Isto mesmo. Wrigley, R-I-G-L-E-Y. Mas você não é rival do Capivariano? Cara, eu sou amigo do Grupo EP. A área de cobertura tá no meu coração. Isso mesmo. Mais uma vez ele dizendo obrigado à empresa. A empresa. O coração nesse momento fica de lado. É lógico. Eu entendo. Aliás, eu adoro Capivariano, Ituano, Saltense, Derac de Itapetininga. Todos os times que eu adoro da minha região. 11 de agosto de Tatuí, Comercial de Tietê, Guarani Saltense, por aí vai.
Guarani Saltense. Guarani Saltense, boa. É o seguinte, daqui a pouco a gente vem com mais áudios, Nilson Belisário, porque agora a gente vai falar de seleção brasileira. Dorival Júnior foi apresentado oficialmente. Separei algumas aspas, algumas declarações do novo técnico da seleção brasileira, inclusive sobre a questão de convocar atletas que atuam no Brasil. Dorival Júnior com trabalhos no Brasil. E ele disse o seguinte, abre aspas: às vezes temos a referência que o campeonato lá fora é muito melhor que o campeonato brasileiro e temos que repensar sobre isso. O nosso campeonato é tão difícil quanto qualquer um lá fora, talvez até mais que muitos países, e nós não damos conta. Podemos errar, podemos deixar de fora um ou outro elemento que esteja merecendo naquele momento, mas eu farei de tudo para não errar nesse sentido. Essa é a primeira declaração e eu quero que vocês falem sobre isso. E outro detalhe é sobre a questão, deixa eu pegar aqui, que ele disse que eu achei muito interessante, sobre não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Acho que essa é uma declaração. Teve declarações legais, né? Bonitas, aliás, falando da família, da esposa e tal. Mas essa declaração da seleção do povo é o que precisa ser resgatado com relação à seleção brasileira, né? Porque nós relembramos aqui 94 e no meu tempo o amistoso da seleção brasileira era um evento. Eu sei que as coisas mudaram. Hoje o jogador, temos aí o Hendrick com 16, 17 anos já está saindo do país. Então a gente não tem mais aquele vínculo. Mas é uma responsabilidade do Dorival tentar colocar novamente, né, no coração do torcedor brasileiro esse amor. É claro que não é um amor semelhante ao clube de futebol. Hoje eu acho que o torcedor brasileiro ele gosta mais do clube dele do que propriamente da seleção brasileira. Mas pelo menos resgatar aquela paixão, algo que foi perdido, né, com o passar do tempo, os jogadores saindo cada vez mais, sem uma identificação com o próprio país. Eu gostaria, sim, de rever a seleção brasileira, pelo menos com aquele espírito verde-amarelo. E não é resgatar só espírito, não, é resgatar essa credibilidade, porque parte desse abandono da população em relação à seleção é a credibilidade. Então a gente viu escândalos, viu problemas administrativos, econômicos, etc e tal, que afetaram em campo. O Dorival Júnior tem um voto de confiança, eu acho. Sim. Eu acho que ele merece esse voto de confiança, pelo profissional que ele é, pelo ser humano. Não conheço pessoalmente, mas até que me prove o contrário, nunca ouvi nada de... E eu acho que ele merece um voto de confiança e tomara que ele consiga resgatar a credibilidade e, com isso, consequentemente, trazer o torcedor junto da seleção novamente. Mas você acha, Chaib, que realmente ele vai colocar esse discurso no papel? Mais jogadores que atuam no Brasil serão convocados ou você acha que só um discurso de apresentação? Na hora H acho que muda um pouco, né? Porque a qualidade dos jogadores de fora também é bem maior que dos jogadores daqui do Brasil, evidentemente, né? Os europeus têm mais dinheiro e tal, e conseguem contratar os melhores jogadores. Mas acho que vai dar uma mesclada, assim, né? Alguns jogadores que já estão sendo convocados, caso do Veiga, o próprio André, do Fluminense, né? Também jogadores que já fazem parte do plantel aí do Diniz também, jogadores que têm renome e que provavelmente também vão parar na Europa daqui a pouco. Mas eu quero ver o Dorival, sim, pode ser um marco para ele, né? Imagina se o Dorival as coisas acontecem fluindo bem para ele acaba sendo campeão mundial. É história, entendeu? O cara tem que fazer o trabalho da vida, pode se tornar um grande campeão aí também. Vamos torcer, né? Porque o Brasil tava muito desamparado tecnicamente, no nível técnico também, e também na parte de gestão, né? Vamos ver se o Brasil consegue entrar nos trilhos aí, principalmente com Edinaldo no comando. Mas sabe que às vezes a gente comenta, e eu também entro nessa, não vou dizer a armadilha, né? Mas às vezes com o coração ferido de tantos resultados ruins que a seleção tem conquistado, né? Entre aspas, que a gente fala, para convocar jogador brasileiro. Aí eu vou ao encontro do que disse o Fábio. Tudo bem, a gente tem a empatia pelo Dudu, pelo Veiga, pelo Pedro do Flamengo, que são jogadores aqui que diariamente têm feito gols, né, que fazem sucesso. Agora, gente, numa Copa do Mundo, por exemplo, eu sou fã do Dudu. Agora, vamos supor, eu vou convocar o Dudu e vou deixar... Pega quem o brasileiro que tá... Vamos supor, o Rodrigo de fora.
O nível hoje, o nível do futebol europeu, Sim. ele tá muito acima do futebol brasileiro, né? Mas o que criticaram... Eu acho que a oportunidade ela tem que ser dada para um Veiga, para um Dudu e tal. Mas hoje, o jogador que joga na Europa, ele tá num nível maior. A parte física também, né? Maior do que o Estrutura. jogador do futebol brasileiro. Mas o que criticaram o Tite na última Copa do Mundo foi, por exemplo, ter levado o Antony. Também, o Rafinha até jogou, foi titular, mas o Antony, outros jogadores não terem dado oportunidade pro Dudu, no caso, também. E um outro assunto que também foi discutido, né? Foi indagado ao Dorival. O Dorival teve um probleminha com o Neymar, mas isso há muito tempo, quando os dois estavam no Santos, né? Mas aí tudo isso volta, né? À tona. E o Dorival, ele disse o seguinte: nego o problema com o Neymar, não tem nenhum problema com o Neymar, e disse o seguinte, hein? Um dos 3 maiores do mundo. Já chamou pra ele. Já chamou pra ele. Porque, com todo respeito ao Neymar, que não vive uma fase boa, tá se recuperando de lesão, mas ele não está aí no top 5 do mundo. Mas já começou o trabalho dele. Já começou o trabalho, a era Dorival. Começa por E é aí. um momento agora, o Neymar tá com 30, na hora que precisar cortar, fique à vontade. É um momento agora, o Neymar tá com 31, 32 anos. É a última possibilidade dele conquistar uma Copa do Mundo, assim como foi o Messi, né? Então, Neymar, quem sabe, né? Um ciclo, cara, um ciclo só, Faz festa depois. Um período. Um período só pra você conquistar realmente o objetivo da vida dele. Depois faz cruzeiro. Isso, se não for campeão, se não for faz o melhor cruzeiro, do mundo, Atlético acho que Mineiro, dificilmente faz o que quiser. Isso vai acontecer, mas pelo menos é ser um protagonista num título mundial. Pra deixar cravado o nome dele na história. É um ciclo só. Então o Dorival tem que trazer o Neymar pra ele, né? É isso. Isso é que nem faculdade. Você sofre 4, 5 anos. Bom, não necessariamente. Não sofre nada. Delícia a faculdade. Pô. Um grande abraço pra você que tá fazendo o cursinho, tá querendo entrar na faculdade, importante. É porque o William Cabelo, ele tinha outros objetivos quando ele tá, mas é um ótimo profissional. São 4 horas e 31 minutos, ainda bem. Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. O Ministério do Planejamento e Orçamento informou que o resultado da inflação em 2023, com alta de 4,62%, ficou abaixo do estimado pela equipe econômica na proposta de orçamento deste ano. A pasta previu uma alta de 4,85%. O patamar vai permitir um aumento de 28 bilhões de reais no limite de despesas do Poder Executivo para 2024. Esse valor, no entanto, é menor do que os 32 bilhões de reais previstos na proposta do orçamento. Por causa da redução, o governo pode ter de bloquear esse mesmo valor em gastos que estavam previstos na Lei Orçamentária Anual. Uma mulher de 94 anos morreu durante um princípio de incêndio no Hospital São Luís do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O paciente sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Outras 47 pessoas precisaram ser transferidas. Uma pane num equipamento eletrônico gerou fogo e fumaça e dificultou o funcionamento adequado de 2 unidades de terapia intensiva. Presidiários de cartéis e de grupos criminosos ainda mantêm 178 agentes penitenciários reféns dentro de presídios do Equador. É o 4º dia da crise de segurança no país. Desde segunda-feira, o sequestro de agentes que trabalham em prisões tem sido uma das principais ações dos criminosos. A ação é uma retaliação ao governo equatoriano, que enviou milhares de policiais às ruas para procurar o criminoso foragido Fito. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, uma excelente tarde a você. Aqui no alto do São Gabriel, nuvens carregadas. Acredito que toda a região
também esteja da mesma forma. E com isso o trânsito fica um pouco mais complicado. Como é que está a situação nas estradas, né? A situação do trânsito aqui em nossa região, Mari? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente vem acompanhando, não é? Na rodovia Dom Pedro, ainda tem pontos com pista molhada, atenção, principalmente entre Campinas e Valinhos. Tinha uma obra na pista marginal, à altura do quilômetro 137, sentido Jacareí, à altura do Parque das Universidades. Foi finalizada, porém, ainda há lentidão pelo excesso de veículos. Atenção, então, na rodovia Dom Pedro. No sentido contrário, chegada para a rodovia Anhanguera, ainda diminui a velocidade, região dos Amarais, e pista molhada também na Zeferino Vaz. Atenção tanto em direção de Paulínia, quanto na chegada aqui a Campinas. Aproveito e falo também, Lupe, do sistema Anhanguera Bandeirantes. As duas rodovias têm lentidão na chegada a São Paulo por conta da movimentação nas marginais. Atenção aí para os nossos ouvintes. Lupe. O Mário Quintino volta na programação da CBN no ponto final para informar a situação do trânsito nas estradas aqui na nossa cidade também, principalmente com essa questão da chuva que, pelo que a gente está vendo aqui, viu, Mário, promete ser muito intensa agora no final da tarde, início de noite, e você volta na programação da CBN para deixar todo mundo atualizado. São 4h35. Arquitec, controle de gestão de documentos com serviços de organização, digitalização, gerenciamento e armazenamento de mídia. Fale com quem entende de gestão documental. Fale com a Arquitec, arquitec.com.br. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E amanhã tem vôlei Renata em quadra para enfrentar o Guarulhos, 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Os ingressos já estão esgotados, mas para você que quer acompanhar todos os detalhes da partida, sintonize na CBN 99.1, porque terá transmissão da partida com Marco Guarizo nos comentários e Renata Rondini. Marco Guarizo na narração e Renata Rondini nos comentários. Operação Chave na Mão Daruge Chevrolet. O carro que você procura do jeito que você quer. Toda a linha Chevrolet 0 km com bônus de até R$15 mil. E financiamento em até 72 meses ou taxa zero. Licenciamento IPVA 2023 cortesia. Crédito na hora e chave na mão. Mas corra, é só essa semana na Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. São 4h38. Passar aqui no WhatsApp. Pô, vocês deixaram Vini Júnior ou Rodrigo no banco para Neymar jogar? Rafael Lopes. Claro. Em condições normais, sim. Sem nenhum problema. Neymar é muita bola, só que é problema na cabeça, problema é contusão, né? Esse velho ditado já, né? Não, o Neymar de agora aí não tem nem comparação, né? O Neymar precisa voltar a ser atleta. Mensagem do Geraldo Vicente, ele diz o seguinte, agora... ele mandou aqui, agora o Neymar vai ser convocado? Não joga um tempo, o Neymar não é jogador. Pra mim ele é popstar. Calma. Ele pegando uma preparação, começando... Eu acho que ele estiver focado, ainda tem o que contribuir. Márcio Guilherme, fala galera do Arena, espero que o Dorival consiga convocar os jogadores que ele realmente considere os melhores. Não apenas os jogadores de empresários, não dá para convocar atacante que passou o ano todo e fez 8 gols.
ou que assumiu que fazer gol é uma deficiência. Boa sorte pra ele. Ponte Preta sempre, é o Márcio Guilherme que mandou mensagem. Foi o Gabriel Jesus, né, que falou essa declaração. É o Alexandro de Hortolândia. Dorival é o melhor que temos hoje no Brasil. O pessoal tá gostando. Boa tarde. Dorival já começou com as bravatas. A torcida acompanha quando a seleção vai bem. A safra é péssima. E pela copinha, a próxima geração vai ser pior. Isso é verdade, hein? Abraço aos amigos. Capivariano vem forte para o Paulista da 2 desse ano. É o Cláudio que mandou mensagem. Grande Cláudio. Abraça Capivari. Sempre nos abraça. E ele gostou também do técnico Thiago Carpini para assumir o tricolor. Muito obrigado ao Flamengo, melhor time das Américas. O Real Madrid das Américas. É o Marcos Brito de Campinas. Grande Marcos. Um obrigado para minha senhora, que me resgatou da vida devassa para a vida de um homem de família. Saudades. Quem mandou mensagem foi o Ricardo, grande Ricardo. Obrigado pela participação. Muita chuva na SP340, hein? Mandou um áudio aqui também, não tinha reparado, vou ouvir. Daqui a pouco a gente vai com os áudios pro ar. Queria agradecer a minha tia... Dá uma lida primeiro. Melhor, respira. Aqui em Vinhedo ainda a chuva não chegou. Macaxeira, grande Macaxeira, hein? Ei, Macaxeira, gente boa. Boa tarde, obrigado ao Botafogo, Flamengo, Atlético, Bragantino e Grêmio por terem sido tão ruins em 2023 e deixaram o Verdão ganhar um campeonato praticamente perdido. É o Reginaldo de Limeira. Já o Maurício da Vila União, chove muito forte na rodovia Dom Pedro, sentido Anhanguera, próximo ao shopping. Obrigado pela mensagem aqui do lado do pessoal da Vila União. Boa tarde, pessoal da Arena Maior Silvarada no Jardim Santana, Jardim Nilópolis e Parque São Quirino. Abraço a todos. É o Coelho Professor Eduardo. Obrigado pela mensagem. Nossa, tá chegando muita mensagem aqui. Bom, né? Boa tarde, galera do Arena. Parabéns pelo programa. Então, eu acho que o Neymar não deveria ser convocado. Ser colocado. Deve ser convocado. É jogador de clube, não de seleção. É o Narciso de Campinas que mandou mensagem. Boa tarde, galera do Arena CBN. Me lembro bem da campanha do Brasil na fase classificatória para a Copa de 94 nos Estados Unidos. Foi uma das piores, se não a pior de todos os tempos. E, no entanto, nos tornamos campeão do mundo. Pode ser coincidência ou prenúncio de que algo que pode se repetir. Ciclo, né? Torcemos por 2000, isso, Romualdo Ponte 2002. Pretano de Hortolândia. O ciclo 2000-2002 foi problemático. Sim, o Brasil classificou contra a Venezuela lá no Maranhão, 3-0. Leão, Candinho, Luxemburgo, até chegar no Filipão. E o Filipão estreia mal ainda contra o Uruguai. Daí ele convoca o Luizão, porque o Luizão marca 2 gols contra a Venezuela, lá 3-0. Foi mesmo. E em 94, o Romário, né? Que também era contestado, assim como o Neymar tá sendo ultimamente, né? Lógico, são jogadores diferentes, né? Épocas diferentes também. Mas o Romário era muito contestado em 94, não estava sendo chamado para as eliminatórias para a Copa do Mundo. E no último jogo, o Parreira e o Zagallo recorreram a ele. Ele marcou 2 gols contra o Uruguai e garantiu que o Brasil seria campeão com ele no ataque E assim o fez. Um dos momentos mais emocionantes que eu vi da seleção foi esse jogo contra o Uruguai, que ele fez os 2 gols em 93. Essa é uma ótima recordação que eu guardo da seleção. Faz 6 anos que falam, se o Neymar focar, se ele estiver bem fisicamente, se isso e aquilo. Gente, pelo amor de Deus, é ex-jogador. Wellington de Sumaré, obrigado ao Arena por existir. Eu acho que os meus parceiros aqui vão concordar. Na Copa do Mundo, mesmo após a lesão, o Neymar faz uma grande partida contra a Croácia. Ele focou também naquela Copa. Ele foi o melhor jogador da seleção contra a Croácia, assumiu a responsabilidade, fez o gol que seria da vitória e dá aquela bronca emblemática no Fred, né? Que vazou aí pra todo mundo. Gente, 4 minutos, o que vocês vêm fazer aqui? Deixa eu marcar. O Neymar, na última Copa, o principal jogo do Brasil, ele jogou muita bola. Talvez uma das grandes partidas do Neymar. Tinha ficado fora de 2, né? Tinha feito a partida inaugural, depois ficou fora de 2. Não comparar Neymar a Romário é sacanagem. O baixinho tinha atitude. Foi o Fábio Scheib que comparou aqui. O cenário, né? Boa tarde, galera do Arena. Com todos os problemas, como diversas lesões, o Neymar continua sendo referência para o Brasil e ainda vai ajudar muito a seleção. É o Ricardo de Indaiatuba. Aliás, o Cabelo, Indaiatuba,
Nos abraça carinhosamente. Boa tarde, muito obrigado ao Dorival pela Copa do Brasil do meu São Paulo. A Cláudia que mandou mensagem. Obrigado, Cláudia. Verdade, não convocar o segundo maior artilheiro da seleção é bem inteligente. Qual meia temos? Problema é que temos muitos jogadores que pararam de jogar muito cedo. Felipe Coutinho, Oscar, é a opinião do Fernando, final do telefone 6080. Tá mandando mais mensagens aqui. Boa tarde. São Paulo e Corinthians não tem jogador de seleção. Abraço a todos, Luciano de Campinas. Jogador de seleção? São Paulo e Corinthians. Brasileira. Seleção brasileira, isso. Não tem mesmo, né? O Corinthians, o Cássio é um jogador nível seleção. Tal, Wagner já foi. Só, né? No Brasil, cara, os resultados mostram. Palmeiras e Flamengo. O Atlético Mineiro um pouco. Veiga, André do Fluminense também. Paulinho, que é o Paulinho pode ser convocado também, do Atlético Mineiro. Pedro, do Flamengo. 4 horas e 45 minutos. Carpini é o técnico do Tricolor, Cabelo. Eu fiquei contente com essa notícia. Eu acho, é o que eu disse no começo, torço muito por ele. É um dos nossos filhos, podemos dizer assim, é da nossa região. Tem muita identificação aqui com a região de Campinas, enfim, Valinhos, Campinas e tal. Fez trabalhos, na minha opinião, muito interessantes. Eu acho que nada melhor dar uma oportunidade, né? Sair da mesmice também. O São Paulo, né, que já levou Vadão no passado, Cilinho, um dos melhores times do São Paulo, 85, os Minutos, era treinado pelo Cilinho, e agora chegou a vez do Thiago Carpini. Eu espero que ele tenha muita sorte. Ele tem todo o perfil de que o São Paulo precisa, um cara novo, boas ideias, e resta saber se isso vai ser apresentado na prática. Boa sorte ao Carpini, boa sorte ao São Paulo nesta nova empreitada. E aí, Chaibeta? Pro Carpini é maravilhoso. O São Paulo também tá apostando num jovem que fez um ótimo trabalho, tanto no Juventude, né, tirando o time do... Lógico, são situações e campeonatos diferentes. Uma Série B, né, tirou o Juventude lá da parte de baixo e levou ao acesso. O Água Santa ano passado também foi muito bem com o Carpino. O Carpino que estava quase certo para ir para o Santos. O Cruzeiro também tentou a contratação dele. O Carpini preferiu continuar no Juventude, mas apareceu o São Paulo, né? São Paulo é enorme igual o Santos é enorme igual o São Paulo, só que o São Paulo esse ano tá na Série A. São dois enormes, né? Sim, tem uma Libertadores. Tá assistindo o jogo, Chay? Tô. Qual que é? Vasco e Flamengo de São Paulo. Então tá bom. O São Paulo tem uma Libertadores pela frente, conquistou um título ano passado e vai dar totais condições pro Carpini trabalhar. O Carpini escolhe certo. Boa sorte ao grande Thiago Carpini, esperando ele por aqui mais uma vez, né? Agora não vem. Agora não vem mais. Quem veio, veio. Ô, Carlão. É gol do Vasco. É gol do Vasco. Então o Vasco vai se classificando com esse resultado? Vai se classificando o Vasco contra né? Flamengo de Guarulhos. Beleza. Ô, Carlão, o Carpini tem uma responsabilidade agora com essa, não só com o acerto com o São Paulo, mas por conta de todas as propostas, porque o nome dele foi o principal alvo, né, nessa janela de transferência para Cruzeiro, Santos e tudo mais. Porque a nova geração não deu muito certo, né? Tanto é que o Filipão voltou. Até o Luxemburgo outro dia estava treinando o Corinthians. Nós tínhamos quem? Jair Ventura, Thiago Largue, que voltou para... Thiago Largue. Quem mais? Rodrigo Santana, lembra? Nossa, verdade. Lembro. Tava no Havaí. O Eduardo Batista pode pôr? Eduardo Batista, eu acho um pouco mais velho, né? Um pouquinho mais velho. Ele traz essa responsabilidade para falar que tem sim nomes bons nessa nova geração de técnicos? Olha, a responsabilidade é do tamanho da empreitada, né? Trabalhar no São Paulo, um ano diferente, um ano em que o São Paulo se organizou. Até, entre aspas, a temporada do São Paulo terminou mais cedo, né? Porque ele conquista a Copa do Brasil e faz um restante de Campeonato Brasileiro para chegar aos 45 pontos e permanecer na primeira divisão, porque o trabalho para 2024 já estava em andamento, claro, sob a batuta do técnico Dorival Júnior. Então, prepararam bem a renovação do Lucas. O Lucas também pediu um time competitivo. Trabalharam na lesão do Caleri. O Caleri volta na ponta dos cascos. Renovaram com o Luciano, renovaram com o Arboleda e contrataram reforços. São Paulo volta à Copa Libertadores, fase de grupos. Então, ao mesmo tempo que a gente fica aqui feliz com o Carpini, e o próprio Carpini deve estar esfuziante com esta grande oportunidade, a responsabilidade é gigante também. Então ele vai ter que trabalhar demais,
contornar ali o vestiário, né? Um parceiro profissional de Rafinha, de Lucas, de jogadores líderes do grupo, para transformar realmente esse São Paulo num vencedor. Sorte ao Carpini, que ele tenha muito sucesso à frente do São Paulo. São 4 horas e 49 minutos. A gente faz mais um intervalo. Na volta tem o sarcófago, tem ponte, tem Guarani, tem as mensagens de áudio que o ouvinte mandou, que os ouvintes mandaram, e a gente vai colocar todas no ar. A gente volta já. Arena CBN. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Arena CBN. São 4 horas e 51 minutos. Nilson Belisário, vamos com alguns áudios dos ouvintes que mandaram mensagem através do 991869070. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado. Obrigado a você que está sintonizado na CBN e ouvindo esse programa Arena, que é sensacional, hein? Você gosta, Cabelo? Eu adoro. Que coisa gostosa, hein? Eu diria que o Arena é first, last and always. Primeiro, último e sempre. Ok. E é você que faz aula de inglês, hein, Chaves? Vai lá. Boa tarde, amigo da CBN Campinas. Eu gostaria de dar muito obrigado ao nosso técnico Abel Ferreira, o maior do Brasil. JP aqui no Uber. Valeu, JP. Mais um. Boa tarde, povo abençoado da CBN, Derivaldo Souza, hoje em casa, obrigado na CBN. E hoje eu quero dizer obrigado à cidade de Campinas por me acolher. E obrigado aí o pessoal da CBN aí por sempre estar lendo as minhas mensagens. Um abraço, Derivaldo Souza. Valeu, Derivaldo. Mais um. Boa tarde, equipe do Arena. Boa tarde, Lupe. Guilherme do Ouro Verde. Fala, Guilherme. O Eliel parece o Pedrinho na época do Palmeiras. Faz 1, 2, quando a gente acha que vai engrenar, some de novo. Valdívia também, né? Mais um. Fala, rapaziada da CBN, o Lucas de Santa Bárbara. Fala, Lucas. O meu obrigado vai pro Neymar. Muito obrigado, Neymar, pela Libertadores 2011, pela Copa do Brasil, pelos paulistas, pelos melhores anos da minha vida como santista. E eu tenho certeza que um dia você vai voltar ainda pro Santos, nem que seja comprando clubes. Comprando o clube. O Dorival também será no comando técnico? Não, acho que não. Mais um. Boa tarde, tão nobres comunicadores do esporte. O meu obrigado hoje vai para os meus pais e para minha esposa. Não é fácil aguentar um cara tão desorganizado como eu. Precisa se organizar mais. Pode ir mais um. Brothers da CBN, Levi de Limeira. Fala, Levi. O meu abraço, o meu muito obrigado vai para vocês. Muito obrigado. Muito bom ter vocês aí todas as tardes aí, né? Alegrando a tarde da gente, que a vida é corrida demais, cheia de problemas, mas a gente tem esse relax aí à tarde todos os dias. Então, meu muito obrigado vai para vocês, brothers da CBN. Será que o Levi de Limeira é parente do Major José Levi Sobrinho? Estádio da cidade? Você foi bem agora, será?
A gente tira essa dúvida amanhã, pode Isso aí, ser? Levi. Posso só mandar um obrigado rapidinho aqui? Rapidamente? Cabelo. Pra mulher, né? Não. Você tem 5 segundos. Pro 4. Roberto Barça, historiador do Primavera, que acaba de informar. Os laudos foram enviados para a Federação Paulista a fim de liberar o gigante da Vila Industrial. E o Primavera, os reservas, estão perdendo 1-0 pro Pouso Alegre em jogo treino neste palco. Abençoado por Deus, Ítalo Mário Limonge. Um abraço pra Indaiatuba. Pegorari sofre fratura na fíbula e vai passar por cirurgia e desfalca o Guarani no Paulistão. Que notícia triste, hein? Péssimo, hein? Péssima. Nossa. E o que acontece? Agora tem o Douglas Borges, tem o Álvaro que tá na copinha, vai ter que contratar mais um, né? Não tem jeito. O Douglas, quando trabalhou na Série B, foi bem, conseguiu corresponder. Agora, o goleiro da copinha dá pra encarar. Porque o Pegorari, além de grande goleiro, é um líder também, né? E o Álvaro foi bem no jogo contra o Criciúma foi aquela bem. vez, né? Cara, que foi azar, né? Pré-temporada. Nossa. Você chega cheio de energia, né? De expectativa e de repente uma lesão séria. Não, já teve jogador que deixou a Copa por lesão em rachão, né? O Emerson. A gente deseja que ele tenha muita paciência, né? Porque não é fácil. E pronta recuperação, claro. Pegorari, gente boa, sempre nos atende também, muito solícito, né? Obrigado ao Pegorari, mas que a gente deseja aqui muita sorte, paciência, né? Porque é duro ficar tempo de recuperação de 4 a 5 meses. Nossa. Então, assim, não é fácil pro Pegorari, pro profissional de futebol. Então a gente deseja aí muita sorte ao Pegorari. E a Ponte Preta está fechando com o Renato, que até outro dia tinha um nome especulado no Guarani, não chegaram a um acordo. Renato, 33 anos, marcou 18 gols em 2023 pelo CRB e pode ser aí o novo reforço da Ponte. Olha, eu não sei se vai dar certo, mas é uma contratação que dá, assim, melhor autoestima do torcedor Ponte Preta. Chapéu? Primeiro porque, eu vou entrar nesse caso, primeiro porque era uma contratação que o Guarani estava desejando, e a gente sabe hoje que o momento financeiro do Guarani é melhor, né? O Guarani vive uma estabilidade e tem mais condições até de contratar jogadores de nome, como está contratando. E a Ponte foi lá e contratou o Renato. E agora, dentro de campo, fica a expectativa, né? De que ele possa render, que possa mostrar o futebol que, não que o consagrou, mas que ele ganhou notoriedade no Avaí. Então é uma contratação que deixa, assim, o coração do torcedor ponte-pretano mais acalentado, né? Porque nos últimos tempos, mesmo as contratações assim que não empolgam, né? Que não são anunciadas. Muitas apostas. Então, esta contratação do Renato, que já deve ser realmente concretizada pela Ponte Preta, eu acho que dá um pouquinho de alento para o início da temporada para o torcedor da Macaca. E é um nome experiente, né? Que junto com a Ponte ela confirmou o Elvis pro meio de campo. Fechando aí com o Renato, eu acho que dá mais. Como eu posso dizer? É aquela coisa. Bagagem. Experiência, bagagem. Tem algumas contratações que elas transcendem até a qualidade do jogador ou não. Por exemplo, essa do Caio Paulista no Palmeiras. O torcedor gosta desse tipo de coisa. Talvez o Caio Paulista nem renda. Mas só de você incomodar o São Paulo, tirar um jogador que foi importante do São Paulo e apresentar na sua equipe, para o torcedor isso vale. Dentro de campo não sei nem se vai render, é a mesma coisa o Renato. A Ponte vive um momento tão ruim, né? O torcedor tá tão ali cabisbaixo, tão preocupado, e uma contratação em que o Guarani dava como não certa, mas bem encaminhada, né? Estava encaminhada e a Ponte vai lá e consegue trazer o jogador. Eu acho que para o torcedor é uma calmaria. Eu também, concordo. E boa sorte ao Renato e à Ponte também. A Ponte que ainda não oficializou nenhuma contratação para a temporada 2024. Pode abrir. E pode socar o dedo no botão e meter som na caixa. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Como diria o outro, essa é moderna, hein? Não tá fácil pra ninguém. Ô, William, a Ponte jogou, né? Jogou. E ela enfrentou quem? Cuiabá. Me fale o nome, o primeiro apenas, tá? De um jogador do Cuiabá. João. Cuiabá tinha o João. E aí, Chay, que ano foi esse jogo? 2021. E aí, Carlão? 2021. Vamos fazer o seguinte? Ô, Daniel França, mete o dedo no botão e coloca no YouTube o jogo do sarcófago, e você que está no FM fica com o áudio da reportagem. A Ponte precisava vencer para continuar com chances reais de acesso e deu esperança para o torcedor no primeiro tempo.
Guilherme Pato cruzou. Bruno Rodrigues foi pra bola, mesmo marcado, e conseguiu cabecear. O goleiro João Paulo tentou evitar, mas não conseguiu. O Bandeirinha confirmou que a bola entrou. – 1-0 Ponte. E aí o Cuiabá começou a crescer. Igor Vinhas pegou o chute do Anderson Conceição e depois o Elton mandou rasteiro pro Luizão salvar. Mas com tanta pressão do visitante, o empate era questão de tempo. E ele saiu no segundo tempo. O time chegou tocando a bola e Marcinho, mesmo marcado, conseguiu chutar 2 vezes. Até fazer. A bola chegou a desviar e entrou. 1-1. A Ponte, mesmo jogando mal, depois do intervalo, voltou a ficar na frente. Yuri deu assistência por cima e Thiago Orobó subiu bem para marcar. Só que o Cuiabá continuou em cima. Jênison passou por 2 e arriscou. Bom, tá aí algum... Foi 2-2 esse jogo. Foi 2-2. Ponte e Cuiabá. Quem acertou, Cabelo? Chaibe Carlão. 2020, parabéns. Ficou muito evidente, mas não é. Há uma dificuldade de achar os jogos nesse começo de ano, que é normal. Que é normal, não tem como. Então, devagarzinho a gente vai retomando a normalidade. O sarcófago. A temporada é longa. A temporada é longa. O passado é passado. Presente é presente. E o futuro é incerto. Então, por favor, me conte quem estava em campo vestindo a camisa da Ponte do Cuiabá? A Ponte de Igor, a Podi Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazzaroni, Barreto, Vinícius Anocelli e Camilo, Guilherme depois Luan Dias, Bruno Rodrigues, Guilherme Pato, depois Thiago Orobó e Matheus Peixoto, depois João Veras, técnico, Fábio Moreno, Cuiabá, hein? João Carlos no gol, Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário, Auremir, Matheus Barbosa, depois Elvis no intervalo, e Rafael Gava, depois Perini, Felipe Marques, depois Iago, e Elton, depois Jênison. Com Marcinho no ataque, técnico Alan Al. O Elvis é o Elvis? O Elvis é o Elvis? Subiu o Elvis, Cuiabá, né? O próprio. Subiu. O Elvis é o próprio. E o Bruno Rodrigues marcou o gol que tá no Palmeiras exatamente, agora. Exatamente. 2-2. Gols 2 de Bruno Rodrigues para Ponte e 2 de Marcinho para o Cuiabá. Esse foi o jogo do sarcófago de hoje. É isso. Deixa eu mandar abraço pro pessoal que participou. Não veio, hein, a chuva. Ainda não veio, mas vai vir, né? Jonathan, valeu, Jonathan. Falou que 2019 errou, hein, Jonathan? Boa tarde, rapaziada. Carpini no Tricolor, será? É o Rufino de Elias Fausto. Já tá certo, né? Já foi, Juventude já confirmou. O pessoal que mandou áudio aqui, mas infelizmente não vamos conseguir colocar no ar. O Cícero, José dos Santos. Valeu, Cícero. Quem mandou esse aqui? Deixa eu pegar aqui o 0945. Daniel, valeu, Daniel. Mandar um abraço também aqui para o Fernando de Campinas. Carpini merece, começou no meu bugrão. Fernando de Campinas. Pra gente fechar hoje, amanhã tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ponte e Guarani em campo, hein? Sim. Guarani encara o Corinthians às 5h15 da tarde, a Ponte 9h30 da noite enfrenta o Catanduva. As equipes têm chance ou não? Na minha opinião, chances, né? na minha opinião, as duas têm chances de avançar na copinha. As duas têm. Você acha? Acho. E aí, Missão do Guarani um pouco mais difícil. O Guarani é um pouco mais difícil para enfrentar o Corinthians, a torcida e tudo mais, mas tem um jogo, né? O jogo, o Guarani tá acostumado aí também a enfrentar o Corinthians muitas vezes, Campeonato Paulista também. Pode ser algum fator bom pro time bugrino. São 5h03. Já foi? O pessoal quer mais? Então solta os ouvintes aí que não foram do WhatsApp. Pensei que não ia dar tempo. Solta tudo a galera aí. Vai! Obrigado à CBN, a rádio que toca notícia e tem uma equipe maravilhosa. Obrigado. Milton de Montemor, um abração para vocês. Valeu, Milton. Mais um. Boa tarde, galera do Arena, tudo bom aí? Bom. Bom ano para todos nós. Desculpa, Olá, mas Neymar é ex-jogador. Não é jogador, não. Mais um. Já foi agora? Já foi. Agora precisa lhe entregar? Então vai. Vai que o Bocardi já tá falando. Ô, Bocardi! É o Bocardi?
Se não for o Bocardi, é um amigo dele, né? Valeu, Carlão. Amanhã a gente tá aqui de volta no Arena. Valeu, Cabelo. Valeu, até amanhã. Valeu, Charlie. Valeu. Obrigado pela audiência. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado. Obrigado a você pela audiência aqui do Arena. Fique conosco, daqui a pouco. Obrigado, vida. Ponto final. Valeu. Arena CBN.